Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode aplicar o Python dentro da manutenção industrial. Eu vou te explicar o que essas linhas aqui desse programa ele vai executar. Veja, eu tenho aqui um código para quê? Para ler uma base de dados de uma planilha em Excel, e essa planilha é um checklist de manutenção preditiva. Para quando ele encontrar um valor que esteja acima do parâmetro determinado, ele vai enviar um SMS para um celular, um telefone cadastrado. Veja só, aqui eu tenho a planilha em Excel. Vou abrir para vocês observarem aqui. Vamos entender primeiro o que diz aqui essa planilha. Eu tenho aqui um checklist, quer dizer, uma ilustração, né, uma parte de um checklist para verificação de vibração dos rolamentos tanto do motor quanto o compressor. Naquele código eu cadastrei toda a coluna para o motor. Observe que eu coloquei aqui, ó, item 1, item 2, item 1 e item 2, ou seja, ele vai analisar cada rolamento e vai colocar o valor que foi verificado aqui. Então aqui eu tenho a coluna do motor e aqui o do compressor e aqui os status. Veja só, eu tenho aqui um instrumento para análise de vibração e aqui eu tenho o print da tela do meu celular com alguns testes que eu realizei. O que acontece? Quando eu verificar lá, por exemplo, eu ou outro técnico que está no campo, ele verificar e inserir o valor nesta tabela aqui, automaticamente, se ele for maior do que 10, ele vai enviar um SMS para um celular cadastrado com a seguinte mensagem: realizar manutenção no mancal, o qual apresentou o valor acima do normal e o parâmetro, ou seja, veja só, se aqui no rolamento 1 do motor, o rolamento 1 do motor, eu encontrei aqui, ó, aqui tem o critério de avaliação. Critério de avaliação. Ele tem que ser menor do que 4 GE. Isso aqui é um parâmetro para este equipamento. Então, vamos supor que eu coloquei o instrumento aqui no 1 e ele deu aqui, ó, 3. Então, não mudou nada, está ok. Agora, vamos supor que eu coloquei aqui um valor de 20. O que acontece? Sinalizou um perigo. E corre o risco de aquele profissional que fez a leitura, que coletou os parâmetros, não avisar de imediato a equipe que precisa intervir e fazer ali a manutenção. Então, o que acontece? Como essa planilha ela está linkada lá, ela está dentro do Python, automaticamente aquele código ele vai gerar um SMS para o celular cadastrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho esses dois valores aqui para o motor, item 1 e 2. O 1 deu 3, está ok. O 20, ele deu um sinal de perigo. Então, eu vou salvar aqui. Vou salvar e vou fechar. Aí, vamos ver o que vai acontecer. Aqui no código, observe. Para realizar esse código, teve que importar algumas bibliotecas. Mas eu sugiro que tem um canal eu acredito que é #programação, que o rapaz é muito didático. Se vocês têm interesse em aprender, sugiro que busquem o material dele, que certamente vocês vão entender cada linha aqui de programação. Ele vai explicar aqui o passo a passo de como você instalar e importar as bibliotecas. Então, basicamente aqui, o que eu fiz? Eu coloquei aqui para verificar, criei uma variável para verificar o status do compressor, e aqui eu coloquei que ele vai receber aqui os valores da preditiva, que é o mesmo nome que está aqui no meu documento em Excel. Então aqui eu atribuí que se o valor for maior que 10, ele vai verificar a linha do item e do motor e vai printar na tela que precisa realizar a manutenção no mancal. Isso se os valores encontrados forem maior do que 10.
Aí observe aqui. Se vocês observarem, tem algumas linhas que tem esse hashtag porque está como comentários. Se você observar aqui, tem alguns números, certo? Esses números aqui não são válidos. Os números válidos, ele está abaixo no código aqui, que é o meu telefone e o telefone que você cadastra lá dentro do Twilio. Então, esses números que tem aqui acima são os valores que, quando você faz um cadastro, ele faz esse link para que você possa ter o acesso, ou seja, você consiga enviar o SMS através do Python. Então, você vai ter que criar uma conta aqui no Twilio e esses números aqui, esses códigos, ele vai ceder para você. Você vai entrar com e-mail, uma senha, e depois ele vai fornecer para você também um número. E você vai cadastrar uma conta gratuita, um número para que você possa enviar. Esse aqui é um número inválido, o meu número está um pouco abaixo, por isso que não vai mostrar. Certo? Então esses que estão com hashtag são os comentários e ele não faz parte aqui do programa. Mas se eu tiro aqui o hashtag, ele vai se tornar uma linha também do programa. Certo? Então eu vou colocar aqui o botão direito, vou mandar ele rodar o código. Vamos ver o que vai aparecer aqui embaixo. Veja, ele printou aqui embaixo a tabela, certo? E ele deu aqui o status de perigo, que é justamente no item 2, lá no Mancal 2, a vibração do motor perigo. Aí o que aparece aqui embaixo? Realizar manutenção no Mancal 2, parâmetro GE maior do que 10. Então isso quer dizer o quê? Que ele enviou também um SMS aqui, ó, para o número. Lógico que aqui não está o número que deve ser, mas se eu abrir aqui o meu celular, ele já enviou essa mensagem aqui por SMS. Realizar manutenção no Mancal 2, parâmetro GE maior do que 10. Então, assim que eu mando esse código rodar, automaticamente, tanto ele vai printar aqui na tela, como ele vai enviar um SMS para o celular cadastrado. Ou seja, ele vem para cá, ele vai enviar isso aqui, ó, da mesma forma que está aqui. Isso aqui foi um print da tela. Veja, justamente o Mancal 2 e aqui, ó, 20, perigo. O que ele vai printar, que são outras mensagens que eu fiz o teste, certo? Então ele vai mandar a mensagem aqui, ó, send from, e aqui porque é a partir do Twilio, né, que é onde a gente faz o cadastro, e ele diz aqui a mensagem: realizar manutenção no Mancal 2, parâmetro GE maior do que 10, que deu 20, certo? Então isso aqui, ó, é para mostrar para vocês o quanto essa ferramenta ela é potente e pode nos ajudar no dia a dia da manutenção. Lembrando que isso aqui é só uma ilustração. Agora imagine se você tem uma tabela com inúmeros valores, e isso ela vai fazer, o programa ele vai fazer de forma muito rápida para você. Tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, continue acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.